Olá, você é bem-vindo aqui no canal. Se você já tiver inscrito, que bom. Se você ainda não estiver, peço que você faça isso. E também, desde já, peço que você dê uma curtida aqui nesse resumo, que você deixe também algum comentário e que você compartilhe. Nós queremos tornar a palavra de Deus mais conhecida e para mais pessoas, e eu conto com a sua ajuda para isso. Vamos então partir para mais 2 resumos da palavra de Deus? Vamos junto. O apóstolo Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo. Ele tinha um pai grego e uma mãe judia, e ele recebeu uma boa educação espiritual tanto da sua mãe, que se chamava Eunice, quanto de sua avó, que se chamava Loide. Mas Timóteo deve ter se convertido ao cristianismo, possivelmente por uma pregação de Paulo na sua primeira viagem missionária. E quando o apóstolo passou por aquela região na segunda viagem missionária, para fortalecer as igrejas já antes organizadas por ele, ele ouviu falar muito bem de Timóteo, da sua fé, do seu empenho, da sua dedicação, e por isso Paulo convidou Timóteo para ser o seu companheiro nessa sua segunda viagem missionária. É notável o carinho e o amor que o apóstolo Paulo tinha pelo jovem Timóteo. Tanto que em 8 das 13 cartas de Paulo na Bíblia, ele faz alguma referência a Timóteo. Ele o chama de seu amado filho na fé, e é como se Paulo tivesse preparado esse jovem para ser o seu substituto. Timóteo se tornou pastor ainda jovem, e é possível que por conta de sua pouca idade e talvez pouca experiência, ele tenha sofrido algum tipo de discriminação ou de preconceito por parte de alguns. E talvez ele tenha se sentido desestimulado e desencorajado frente a essas críticas. Mas o apóstolo Paulo diz para ele não ter medo da sua mocidade e para ele não desprezar o dom que ele havia recebido pelo Espírito Santo de Deus. Mas ele deveria procurar ser exemplo para as pessoas, se esforçar e saber que o seu dom e a sua capacidade vinham de Deus, apesar de ele ser ainda novo no caminho do ministério pastoral. Este é um incentivo muito interessante que serve para todos nós, que algumas vezes, por conta de algumas críticas que venhamos a receber no exercício do nosso ministério, a gente venha a ficar desestimulado ou desencorajado a prosseguir. Mas que a palavra de Deus e os conselhos de Paulo a Timóteo sirvam para nos despertar, nos encorajar novamente e sabermos que quem nos chamou para o ministério foi Deus. E Ele vai nos capacitar para completar este trabalho. E por mais que seja muito difícil, como de fato o ministério pastoral é, o Espírito Santo de Deus nos dará forças para vencer, para superar e para realizar um ministério que seja bem-sucedido. O apóstolo Paulo procura nestas cartas mostrar que Timóteo precisa estar muito atento para o risco que existe de falsos profetas surgirem na igreja e apresentarem falsas doutrinas. E por isso mesmo que ele firma na ideia de que o líder precisa ter um bom conhecimento da Bíblia, não só a fim de saber ensinar as pessoas, mas também a fim de saber barrar e confrontar qualquer nova doutrina ou até mesmo uma heresia que possa surgir no meio da igreja. E eu e você precisamos estar sempre prontos, então, conhecendo a Bíblia, para encararmos e logo detectarmos qualquer doutrina mentirosa que possa surgir entre nós. Na primeira carta a Timóteo, Paulo fala especialmente da relação deste jovem pastor com o ministério, com a igreja, e traz nele orientações muito práticas em relação, por exemplo, a quais devem ser os critérios para a escolha de um pastor e de um diácono, que são os 2 oficiais da igreja. E há também orientações em relação ao tratamento com viúvas, com jovens, com idosos, com solteiros, com casados, com os ricos, com os pobres. Enfim, há orientações práticas e muito válidas para que Timóteo pudesse exercer o ministério que fosse bem sucedido. Há alguns versículos conhecidos deste livro, como por exemplo o que afirma que existe um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, e aquele que afirma que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o que eu gostaria de destacar está no 1º capítulo, versículo 15, que diz que fiel é esta palavra, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores,
dos quais eu sou o principal. Essa noção que o apóstolo Paulo tinha da sua natureza pecaminosa, a visão que ele tinha de si mesmo, é muito importante para todos nós. Embora este apóstolo tenha sido um grande homem de Deus, o maior cristão de todos os tempos, o maior missionário da história, ele se via como um pecador que era arrependido, um pecador que havia sido redimido por Jesus, mas um pecador. Que a gente nunca se esqueça da nossa condição diante de Deus. Nós somos salvos, sim, mas nós somos pecadores e não merecíamos jamais a salvação que nos foi oferecida de graça por Jesus. Já a segunda carta de Paulo a Timóteo é mais pessoal do que a primeira. É muito importante a gente saber que esta é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Então, quando nós lemos 2 Timóteo, nós estamos diante das últimas palavras de um dos homens mais importantes da história. E ele sabia muito bem que a sua morte se aproximava e ele deixa transparecer isso nos seus escritos. E há alguns versículos muito conhecidos e importantes nesse texto, como, por exemplo, aquele que afirma: procura se apresentar diante de Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, mas que conhece bem a palavra da verdade. E também aquele texto que afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. Também é nesse livro que Paulo fala para Timóteo fugir dos desejos da mocidade, para pregar a palavra, fosse em tempo ou fora de tempo, e também aquele texto em que ele diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque ele sabe que Deus é fiel e poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final. Mas o versículo que eu gostaria de destacar está no capítulo 4, versículo 7, quando Paulo diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Esta é uma maneira maravilhosa de se terminar a vida. Depois de ter lutado tanto pelo cristianismo, depois de ter batalhado tanto pela causa de Deus e de ter colocado a sua fé à prova várias vezes, o apóstolo Paulo termina a sua vida dizendo que ele continuava crendo em Deus e sabia muito bem que a sua vida e que a sua fé estavam depositadas no Senhor. Fica aí o desafio e a orientação para eu e você vivermos desta forma também. Deixarmos a nossa vida diante de Deus e chegarmos ao fim dela na certeza de que a gente combateu um bom combate, na convicção de que a gente acabou a carreira e na alegria de que a gente guardou a nossa fé no Senhor. Que assim seja para mim e para você, e que Deus nos abençoe para tanto. Amém.